Olá, estamos no dia 16 de julho de 2025. Aqui estou, Juan Brandt, como sempre falando a partir da psicanálise. Hoje eu quero falar alguma coisa sobre o intermediário na cultura. Esta função de intermediar, de estar no lugar da mediação. E eu parto de um filme de 2015 chamado O Quarto de Jack, que é também decorrente de um livro. Tem o mesmo título, O Quarto de Jack. Vou escrever rapidamente alguma coisa do filme para ir desenvolvendo a minha argumentação. É a história, né, a criação dessa autora de uma mulher que foi sequestrada, uma moça aos 17 anos, e ela é retida dentro de um galpão. E a história começa quando ela já está com seus 24, 25 anos. Ela já teve um filho com o sequestrador usava sexualmente essa mulher, e o menino estaria fazendo 5 anos dentro desse cativeiro. O menino nunca viu o mundo lá fora. Este mundo desse menino chamado Jack é este quarto, que é um galpão, que o único acesso ao mundo externo está numa claraboia, onde se vê o céu, e um aparelho televisor que traz imagens do mundo lá fora. O menino está conhecendo o mundo a partir, basicamente, de uma televisão, mas que ele mesmo vê que são imagens produzidas e não são reais. Ele mesmo vai percebendo isso. E a mãe traduz esse mundo. Então ele consegue perceber uma diferença entre o que é concreto dentro desse ambiente e o que é bem pela televisão. A mãe como uma mediadora, uma tradutora. É um tema central isso da tradução para nós na psicanálise, porque nós entramos no mundo através de alguém, no mundo, a realidade, através de alguém que funciona como um tradutor, um transmissor, que é originariamente a mãe. Bem, então temos um mundo fechado, restrito. A televisão é uma intermediária entre o mundo externo e esse lugar. E a mãe é uma intermediária entre o menino e a televisão, e também entre o menino e o que é suposto existir para além daquele espaço. De qualquer maneira, para o menino, o mundo é aquele galpão. Não é mais que aquilo. Está bem claro esse lugar do intermediário. Porém, há um momento em que este menino vai para o mundo externo, tem lá uma situação que é forjada pela mãe, e o menino consegue sair, vai para o mundo externo. E surgem para ele os paradoxos entre o que ele supunha, ou poderia supor, melhor dizendo, e o que ele vai encontrando. A partir daí, depois a mãe também é libertada e existe uma série de cenas, mas eu queria parar numa cena em que o menino precisa se comunicar com esse novo ambiente, mas ele requer a mãe, porque a mãe sempre foi a tradutora. É aquela que lhe dizia o que estava ali depois dela, ou seja, ela entre o menino e a realidade. Então, quando ele quer dizer alguma coisa, ele diz no ouvido da mãe para que ela atue como intermediária. Ela está sempre apresentando. Então, há um processo da mãe de ir desocupando esse lugar de mediadora para que o menino possa não requerer mais essa mediação. Mas isso é um esforço tremendo, porque a forma dele conhecer a realidade sempre havia sido através da mãe. Já que precisa aprender com experiências, tentativas, até conseguir apropriar-se de uma mínima, uma necessária autonomia. E a partir daí nós entramos num outro espaço que em muitos homens prevalece a tendência para permanecer dependentes do intermediário. Ou seja, este modelo infantil é mantido na juventude e na vida adulta.
A mãe funcionando como âncora, como um ponto fixo. Então, o sujeito consegue ter autonomia até um certo nível em que as suas condições, os seus códigos para conhecimento, para interagir, são suficientes. Quando ultrapassa um certo limite, ele perde a segurança para encontrar a realidade, para conhecer, melhor dizendo, a realidade e discernir o que ele está encontrando. A tendência é regredir ao lugar do ponto fixo, a esta âncora que é representada pela mãe. A autoridade tem sua fonte nesse ponto. A fonte da autoridade está no conhecimento que está originariamente na figura materna, essa âncora, esse ponto fixo. É dessa âncora que é preciso desenvolver uma autonomia, passando para além dela. No passo seguinte, é claro, entraria a figura paterna, que no momento apropriado precisa entrar para complementar essa transmissão sobre a realidade que deve ser conhecida. Em alguns casos, a dependência se apresenta quase que na totalidade das situações na vida adulta. Em outros casos, esse aspecto varia, comprometendo a autonomia em graus diversos. Então, nós temos muitos adultos dependentes de um intermediário. São adultos semi-autônomos, com pouca liberdade para a tomada de decisões. Mantém uma continuidade de uma simbiose infantil originariamente depositada em conjunto com a mãe. Bom, esses sujeitos acabam procurando substitutos dessa figura materna e a quem vão delegar a autoridade que delegariam à mãe. Essas novas autoridades devem formular opiniões, devem analisar, devem dar sugestões, devem até assumir responsabilidades, deve ficar com elas a responsabilidade, ao ponto de até, se há um deslize, a responsabilidade deve ficar com a figura de autoridade. É ela que é culpada, ela é responsável, não o próprio, porque ele não se sente capaz nem de assumir responsabilidade ou culpa por qualquer deslize, erro, falha grave ou crime que tenha cometido. Assim, os pais são substituídos por líderes externos. Podem ser jornalistas, chefes, religiosos, professores, políticos, hoje em dia os tais influencers. Essas pessoas assumem o poder de autoridade. O aspecto negativo dessa solução está em que essas pessoas podem não estar preparadas para ocupar o lugar de autoridade. Aliás, isso acontece sobremaneira, né? E além disso, de não estarem preparadas em termos de formação intelectual ou da própria experiência no lidar com o conhecimento, essas pessoas também podem ser perversas. E nesse sentido, podem induzir as pessoas dependentes a se afastarem do caminho da verdade. E, em decorrência, surgem centros de poder que enviesam o envolvimento da comunidade quando ela busca o conhecimento. Academias, gremiações, a política, certos centros de uso da fé, muitos lugares vão fazer algo nesse sentido. Na medida em que essas falsas autoridades são supostas como detentoras do conhecimento, surge o fenômeno do discurso que repete argumentos precários. E esses argumentos precários são repetidos insistentemente. Tais argumentos não são passíveis de contestação, justamente porque não há interesse em debater, já que falta conhecimento. E sem conhecimento, como é que o sujeito vai debater? Ele precisa, então, repetir o mesmo discurso. As militâncias estão muito próximas dessa posição. Então, esse processo que descrevi é responsável pelas dificuldades contemporâneas para debates saudáveis em prol da civilização. E também
por todos esses descaminhos que a gente percebe perturbando ou desqualificando as tradições. Na contemporaneidade, quando temos tanta ausência da figura paterna, tal como foi sugerido no filme O Quarto de Jack, torna-se de maior incidência ainda a tendência a uma dependência de autoridades externas, assim como eu citei. E essa tendência, às vezes, busca repetir alguma da simbiose com a figura da mãe. Uma submissão, às vezes, radical ao poder, ao conhecimento do outro. Depois de adultos, essas pessoas realmente não conseguem buscar um conhecimento que as libere do que, neste momento, eu vou falar da ingenuidade, do desconhecimento, do falso saber, das suposições, do politicamente correto, da repetição de slogans. Se não há pai, o mundo externo passa a ser apresentado ainda unicamente pela mãe. Então veja esse agravante, de não existir o pai. O mundo externo é apresentado unicamente pela mãe. E a mãe vai apresentar sempre uma visão parcial. Não estou falando nem de uma mãe perversa, não. Estou falando de uma mãe que não tem condições de apresentar a toda a realidade, porque sua apresentação será sempre a partir da visão feminina. E o mundo, ele recebe a realidade, recebe duas visões, a feminina e a masculina, porque nessa realidade está o próprio feminino e o masculino. A mãe não conhece o masculino. Então, se ela tem um filho menino, a realidade que ela passa da masculinidade é a masculinidade que a mãe supõe existir, ser a verdade. Mas essa masculinidade teria que ser apresentada pelo pai, porque ele conhece a masculinidade em si mesmo. Assim como o pai jamais poderia apresentar a feminilidade, a não ser pela aquele que ele supõe. A feminilidade só pode ser apresentada pela mãe. Essas soluções de formar família a partir somente da mãe cria um problema tremendo, porque estamos formando gerações que não conhecem o todo da realidade, inevitavelmente, porque não vão ter o referencial da figura paterna. O filtro feminino, ele não abarca o todo do masculino. O par formado por mulher e homem é essencial que possa ser apresentado a uma criança o mundo a partir de dois olhares, que se complementam. Esses olhares têm, cada um deles, limite próprio de aprofundamento no conhecimento da realidade. Depois disso, eu quero trazer outro filme, ele se chama O Enigma de Kaspar Hauser. Aquele filme do Quarto Jack é de 2015. O Enigma de Kaspar Hauser é mais antigo, eu suponho que terá seus 40 anos, é o filme alemão. É uma história verdadeira, enquanto o Quarto Jack é uma ficção, o Enigma de Kaspar Hauser é uma história real. Aconteceu há 2 séculos, no início do século retrasado, na Alemanha, em que um menino foi mantido num quarto, algo assim, até os 16 anos, sem ter contato com ninguém, era somente alimentado. E ele recebeu um dia um cavalinho de madeira, e ele brincava com aquele cavalinho. É a única coisa que ele sabia. Aos 16 anos, ele foi retirado desse quarto e colocado no centro de uma aldeia. A partir dessa aldeia que ele conhece a realidade, ele até só conhecia o cavalinho. Então ele entra em contato com toda a realidade da aldeia, e a aldeia faz para ele, então, esta função de intermediário. Ele entra na própria realidade que é representada pela aldeia, e a aldeia vai se apresentando. Esse Kaspar Hauser é com K, né? Gaspar, né? Seria em português. Kaspar é com K. Ele foi assassinado 7 anos depois, nos jardins de um palácio lá na Alemanha, mas ele seria herdeiro de um trono, essa é a história que se sabe, e havia uma disputa de poder.
qualquer maneira, ele entra na realidade dessa forma. Ele ficou numa posição totalmente narcísica até os 16. Já Jack ficou numa posição não tão narcísica, uma posição simbiótica com a mãe até os 5. E agora eu posso falar de um conceito de um autor chamado Winnicott, que fala de holding. Holding é aquela capacidade de conter a criança e dar-lhe segurança, amparo, e a partir dessa posição permitir seu acesso ao conhecimento, à cultura, à vida social, ao encontro de si mesmo e do outro, é o holding. Então Jack teve um holding, mas esse holding é limitado por um mundo extremamente estreito. Já Kaspar Hauser não teve holding, e o que seria o holding começa para ele aos 16. Toda essa passagem da cultura foi retardada em Kaspar Hauser. O intermediário na cultura, que é muito discutida por um autor contemporâneo chamado René Caes, francês, ele nos traz a questão de o quanto é necessário alguém que faça a passagem da cultura. Podemos dizer alguma coisa a respeito de uma velha questão da origem. O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Sem a galinha não haveria ovo. Para nós humanos, quem viria primeiro, o bebê ou a mãe? É claro que a mãe. Sem a mãe não haveria bebê. Mas esta mãe requer um homem para que ela tenha o bebê. Precisam responsabilizar-se pelo holding. Senão o bebê não entra no mundo. Ele ficaria preso num lugar de não saber da realidade, que saberia mínimo. E Jack ficaria preso àquele quarto, à televisão. Então o mundo precisa ser apresentado e requer a presença de um intermediário. E o intermediário, ele precisa estar preparado para transmitir todo o conhecimento. Se isso não é feito, fica-se no não saber e se fica dependente daqueles que podem, como substitutos, ocupar um espaço, mas que até certo nível não lhes cabe. E aí nós temos a dependência das pessoas a posições representativas de uma suposta verdade. E a coisa vai mais longe até quando a gente pensa na questão da liderança, porque a primeira referência à liderança é a figura materna. Depois vai surgir a figura paterna e vai seguindo. Se houve essa falha dentro do início, quem vai ocupar a liderança? Qualquer um que seja capaz de seduzir como a mãe seduz ou como o pai seduz. E isso torna uma gravidade assim, interessante, porque o que essas supostas autoridades vão fazer com essa autoridade que vão adquirir, porque faltou uma base familiar àquela criança. Então, a civilização corre muitos riscos na medida em que a família está dilacerada, fragmentada, incapaz de apresentar a verdade, né? Apresentar, ou melhor, nem a verdade, o caminho para a verdade, a partir das interações durante o desenvolvimento infantil. É claro que todo sujeito, para buscar o conhecimento, ele não depende somente do intermediário. É requerido também que ele desenvolva certos códigos para interagir com a realidade. Mas como é que ele vai desenvolver esses códigos de uma forma construtiva se o intermediário age de uma forma negativa? Temos um novo problema. No próprio filme do Quarto de Jack, no início da história, a mãe, para facilitar a transmissão de algum conhecimento ao menino, ela falseia a verdade. E a partir dos 5 anos, ela resolve realmente apresentar a realidade de uma forma clara. Então, até ali, ela falseou os códigos. E o menino
assimilou esses códigos. Tanto é que quando ela quis apresentar a verdade, ele se recusou a aceitá-la, porque ele já tinha como base para sua forma de lidar com o mundo aquela que ele havia aprendido antes. Então este jogo da transmissão da cultura está sempre ali, em toda nova vida que surge. Esse é o grande desafio de toda a família. E é, no final, da nossa civilização. Então é isso, acompanha-nos, nós temos nossos cursos de formação de psicanalista, de analista de grupo, fornecemos análise pessoal, supervisão clínica, atendemos em psicoterapia de casais e de família. Nossos dados de contato estão no final deste vídeo. Obrigado, até a próxima.